Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar o seu podcast de História Pública. Esse programete que, além de falar de história, fala sobre variados assuntos. Eu geralmente digo que a gente é um podcast de História Pública e de debates políticos, né? Ciência política, digamos assim. Mas é isso, né? Eu sou Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado do senhor Léo Cândido, que não dorme, e possivelmente você vai ouvir a voz dele em algum momento nesse podcast, como agora, né? E eu estou aqui, né, mais uma vez acompanhado dele, o homem que montou um soviético na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Como é que o pessoal diz mesmo agora? Axé Kamala? Vamos comendo aí Kamala. Ficou meio estranho, Kleber, você falando isso. Meu amigo, se você vê o histórico dessa mulher, é a mesma coisa. Entra presidente e sai presidente americano, a gente fica assim assustado. Fica assustado com o histórico das pessoas. A única vantagem dela é que ela não é da extrema direita, QAnon, aqueles teóricos da conspiração. Mas fora isso, meu amigo, é a mesma linha. Jogar bomba em palestino, pensar em golpe de Estado, fechar fronteira, não quero saber de latino-americanos e por aí vai. Beleza. Comendo Kamala, caro ouvinte, pra você que foi pego de surpresa, eu acho que Kleber tá querendo dizer comendo a conversa ou consumindo a conversa de que Kamala é uma boa candidata para o governo norte-americano. É nesse sentido, tá? Não se assuste, eu tenho certeza que agora a pessoa pulou da cadeira, né? De forma meio assustada. Também temos aqui o homem das Minas Gerais, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Essa semana eu tô só a minha conterrânea aqui que rodou. Foi parar aí nas páginas de meme que simulou um autoatropelamento, mas falhou gravemente na tentativa. Meu Deus, eu não peguei essa conversa, não. Vocês não viram esse meme? Tá rolando, não. Tem várias páginas do Instagram aí. Uma senhora, ela atrás de uma Kombi, aí atrás da Kombi, assim, ó, ela numa avenida. Ela tá encostada numa Kombi, aí ela vê um carro vindo. Aí ela, na hora que ela vê o carro chegando, ela entra na frente, o carro freia, óbvio, e ela se joga em cima do carro, entendeu? É muito engraçado o vídeo, procurem, tá muito engraçado esse vídeo, e a mulher é de nada mais nada menos daqui de Alfenas. Eu não sabia que Hollywood tinha feito uma filial em Alfenas, enfim, tá bom. Fez, cara, fez. Estamos aqui, ó, diretamente de Hollywood das Minas Gerais. A Hollywood das Minas Gerais. Beleza. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre desigualdades. Vamos falar de Olimpíadas. Vamos falar sobre o processo de formação dos atletas olímpicos. Vamos falar sobre história também dos esportes, a história das Olimpíadas. Mas principalmente vamos tentar aqui compreender como é que essas desigualdades nos esportes, elas atingem os atletas brasileiros. Ao longo do episódio a gente vai ouvir aqui as falas do professor Flávio Melo. Flávio Melo, ele é professor do Instituto Federal de Alagoas. Ele é graduado em Educação Física, ele é doutor em Educação Especial e atualmente ele é coordenador de handebol em cadeira de rodas da Confederação Brasileira de Handebol, a CBHB. Infelizmente ele não está aqui presente para bater um papo com a gente, porque ele está em evento, em uma disputa aí a nível nacional, mas ele gentilmente mandou os áudios para a gente. Então, um grande abraço, professor Flávio, meu camarada e meu colega. Obrigado pela participação. Mas antes de entrar no conteúdo, vamos para a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana.
Bora lá, que essa é de bolsonarista descobrindo fogo, descobrindo a roda. E essa foi... É para eles perceberem, né, o que a extrema-direita é. E vem direto do Diário do Centro do Mundo, do site DCM. Bolsonarista que vive na Europa diz que está com medo da extrema-direita. Oh, por que será? O influenciador bolsonarista Ryan Santos afirmou em um vídeo publicado em suas redes sociais que, apesar de ser conservador, está com medo da extrema-direita na Europa, onde está vivendo atualmente. E aqui ele diz entre aspas: eu sou um cara de direita e vocês sabem que votei no Bolsonaro. Minha família é conservadora há algumas gerações. E eu vou confessar a vocês que estou com medo da extrema-direita europeia. Fecha aspas aqui, disse o simpatizante do ex-capitão. O bolsonarista explicou que essa mudança de pensamento ocorreu após a final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. Ele foi ao estádio e afirmou que era o único negro no setor em que estava. E ele diz aqui: agora eu sinto uma energia, um olhar de que você não merece estar aqui e não é para você estar aqui, completou. Descobriu a roda, né? Descobriu que a extrema-direita racista é racista, né? Aprendeu com, digamos, com os próprios olhos, viu o que é a extrema-direita. E não viu toda, viu? Porque tá em estádio e tal. Imagina a extrema-direita aí dentro dos bueiros dos esgotos aí. O que acontece? Vamos dizer assim, é o óbvio ululante, né? O cara descobriu que a extrema-direita odeia... A extrema-direita tem um recorte racial. E agora, assim, muitos desses indivíduos, eles... estão onde estão por falta de letramento político, né? A gente sabe disso. Ele não sabe onde se situar. E, na verdade, eu acho que ele descobriu que na casa dele tem espelho. Ele se olhou no espelho. E ele viu que ele era um homem negro em um espaço onde predominantemente brancos ocupam. Será que ele chegou a pensar que, sei lá, por que a extrema-direita norte-americana é chamada de supremacista branca? Será que ele refletiu sobre por que de indivíduos do governo Bolsonaro fazem gestos de supremacistas brancos? Branco. Será que ele sabe que ele não é branco? Que ele é negro? Me faz pensar muito no livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, aonde para o indivíduo negro da colônia se sentir parte ou pelo menos se sentir aceito na sociedade colonial, ele precisava se embranquecer. Ele precisava aprender a falar melhor a língua do colonizador, ele precisava deixar de lado traços da sua cultura mãe, como a religiosidade, ele precisava abraçar um modo de vida mais colonial. E aí esse indivíduo, hoje, né, você falou, eu não esqueci o nome dele. Ryan. Ele é inglês? Ele é brasileiro, né? Só que ele vive lá fora. É brasileiro. É Ryan Santos. Mas ele vive lá fora, né? Vive lá fora. Isso. E aí logo duas coisas, né? Negro e latino. Ou seja, duas coisas que os europeus de extrema direita amam. E tem outra coisa, velho. Me lembrou muito aquele caso daquele rapper que se candidatou à presidência e que depois apoiou o Trump. Também esqueci o nome dele. Que apoiava Trump, foi nas convenções do partido e tal, enfim. Claramente sem... Fala, Felipe, pode falar. Não, eu tô tentando lembrar o nome dele também. É o ex-marido da Kardashian lá. Mas ele é louco, né? Kanye West. Kanye West, você exatamente. Falou aí, eu lembrei. O cara é o marido o marido da Kardashian lá. Mas ele é louco, assim, louco de tudo. Então ele não é nem parâmetro pra comparação, né? Porque ele é atestado de doente mesmo. Porque o cara
as merdas que ele faz, não tem como. Mas de todo modo, louco ou não, faz parte desse espectro de pessoas que ocupam espaços minoritários, ou pelo menos espaços de pessoas que, enfim, são marginalizados, grupos sociais marginalizados, mas que não se enxergam como grupos sociais. Você lembra daquele caso daquela moça, não sei o que, Heller, que depois teve uma série de problemas aqui? O sobrenome dela era Heller, né? Ela era uma moça lésbica que apoiava Bolsonaro e que, enfim, defendia as pautas de direita e tal, ocupando um espaço e fazendo parte de um grupo social que era um grupo social marginalizado, são as pessoas LGBT, né, Felipe? A Carol Heller, né, ela passou ainda por uma questão de cura gay, né? Um mês antes dela cometer o suicídio, ela se internou... uns 3 meses antes dela cometer suicídio, ela se internou no espaço para recuperação, né, para cura gay. E durante esse tempo, ela se declarou hétero, tudo, tentou ainda se envolver com algumas pessoas, né, com alguns homens, tudo, mas acabou se matando ali. E aí isso é realmente uma questão, assim, de não entender o papel dela, quem ela é, e aí vem muito uma questão de submissão, né, o que acontece muito no caso do Ryan e também do Kanye West aí. E é o que você falou, muito uma questão de submissão para se enquadrar no padrão que a sociedade exige, né, que a supremacia branca aí exige. Perfeito. Então vamos agora para o nosso giro de notícias. Então vamos aqui, pessoal, para o giro de notícias, começando com a notícia do site O Povo. A relação entre prática esportiva, desenvolvimento social e desafio dos governos. Palavras como companheirismo, fraternidade, respeito, cooperação e solidariedade vêm sumindo do vocabulário social nas últimas décadas. A opinião é de Adriano César, professor de Educação Física da Universidade Estadual do Ceará, a UES, que associa o fenômeno à consequência de um modo de vida capitalista, mas também a uma população carente de acesso ao desporto, seja no consumo, como espectadora, ou na própria praxe esportiva. Hoje é mais ou menos cada um por si, lamenta Adriano. Exame. Quanto custa preparar um atleta de elite? Valor no Brasil pode ultrapassar 5 milhões de reais. Formar um atleta olímpico é um investimento que vai muito além do talento e dedicação individual. O custo para preparar um atleta de elite envolve uma série de despesas com treinadores, infraestrutura, viagens, alimentação e equipamentos, entre outros. Este investimento significativo é essencial para que os atletas possam competir em igualdade de condições de melhores no mundo. No Brasil, apesar dos desafios financeiros, programas como o Bolsa Atleta e patrocínio privados têm sido cruciais para sustentar a carreira de muitos atletas. Site Portal Terra. Olimpíadas. Como o ciclo olímpico reduzido impactou o preparo físico dos atletas. Fisioterapeutas tiveram que remanejar o planejamento para manter os esportistas fisicamente capacitados para os Jogos Olímpicos. De acordo com Beatriz Rodrigo, fisioterapeuta esportiva associada à SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, que faz parte do time Brasil nesta edição das Olimpíadas, acompanhando o rugby 7 feminino. Atletas e equipe tiveram que fazer seus treinos para a competição de forma separada durante os 6 primeiros meses da pandemia, até se encontrarem em um centro de treinamento em outubro de 2020. E para fechar, o Globo. Após repercussão de vídeo em que critica salário de atletas,
Marcos Mion se corrige. Após a repercussão de um vídeo em que critica o salário de atletas que competem nas Olimpíadas de Paris, Marcos Mion se corrigiu na mesma publicação feita numa rede social. No vídeo, o apresentador do Caldeirão com Mion informava um valor incorreto sobre a Bolsa Atleta. Mion se corrigiu na legenda da publicação. Abre aspas. Os dados do vídeo sobre a remuneração dos atletas estavam incorretos. Peço desculpas e quero compartilhar o seguinte com vocês. É desafiador precisar quanto um atleta profissional no Brasil consegue de recursos para apoiar a sua carreira, já que, enquanto muitos atletas sequer salário recebem, outros têm esse direito assegurado, entre parênteses, geralmente no caso dos esportes coletivos, mas há outros exemplos, fecha parênteses. Isso sem contar aqueles que conseguem obter recursos através de patrocínio, fecha aspas, escreveu Marcos Mion. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 evidenciam de maneira clara as desigualdades que permeiam o cenário esportivo global. Essas desigualdades se manifestam não apenas no quadro de medalhas, mas também nas condições de treinamento e nas oportunidades disponíveis para os atletas de diferentes países. Historicamente, os países do centro global capitalista dominam o quadro de medalhas, com nações como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França constantemente no topo. Esses países investem significativamente em políticas públicas e incentivos ao esporte, preparando seus atletas desde cedo para competições de alto nível. Em contrapartida, os países ditos subdesenvolvidos, ou aqueles que vivem na periferia do capitalismo, enfrentam uma série de obstáculos, desde a falta de infraestrutura até a carência de políticas de incentivo ao esporte. No Brasil, embora programas como o Bolsa Atleta ajudem a diminuir essa disparidade, o investimento ainda é insuficiente para competir de igual para igual com potências esportivas. Nos Jogos de Paris, por exemplo, os 5 comitês com maior número de atletas, Estados Unidos, França, Austrália, Alemanha e Japão, representam 23% dos participantes, evidenciando desnível aí em relação às nações com menor capacidade de enviar atletas. Claro que tem os casos excepcionais como o da China, né, que mostram que o desenvolvimento econômico pode transformar a presença de um país nos Jogos Olímpicos. Desde sua estreia em 1952, a China aumentou significativamente seu investimento no esporte, resultando em um desempenho de destaque, especialmente nas Olimpíadas de Pequim em 2008. No Brasil, a distribuição de medalhas nas últimas Olimpíadas demonstra uma mudança gradual, com maior participação de atletas de regiões menos desenvolvidas. O próprio Brasil se beneficiou com o ciclo olímpico que aconteceu aqui em nosso país. A gente precisa lembrar disso. A realidade dos Jogos Olímpicos reflete as desigualdades geopolíticas que afetam a preparação e o desempenho desses atletas a nível global e a nível local. A relação entre infraestrutura, investimento e desempenho no esporte de nível olímpico é inegável. No entanto, além dessas questões econômicas, outros fatores, como o racismo, também mitigam a performance dos países em competições internacionais. No Brasil, vamos lá, o esporte é uma das poucas vias legítimas de ascensão social para pessoas negras. Contudo, como em quase todos os aspectos da sociedade capitalista, o dinheiro tem uma influência determinante. Em um esporte popular como o futebol, que requer apenas uma bola e 2 pares de chinelo, a presença de jogadores negros é marcante. Muitos desses atletas vêm de origens humildes e alcançam um grande sucesso. No entanto, à medida que o esporte se torna mais profissional e capitalista, observa-se um branqueamento tanto dentro quanto fora do campo, refletindo nos altos preços dos ingressos e na dominância de países ricos. Enfim, essa exclusão ela é histórica, é sistemática e é evidenciada pelo fato de que, durante muito tempo, os principais medalhistas olímpicos brasileiros eram brancos, como Robert Scheid e Torben Grael, que foram aí grandes relejadores e ganharam várias medalhas. No entanto, recentemente, atletas negros como o Serginho do Vôlei, a Rebeca Andrade, o Isaquias Queiroz, têm se destacado graças ao esforço individual, claro, né, mas também ao apoio de programas como o Bolsa Atleta, que foi ampliado aí durante, especificamente, os governos do PT. Esses programas que incorporam, né,
Na verdade, esse programa, que incorporou os atletas também às Forças Armadas, oferece uma remuneração significativa, permitindo que mais atletas negros alcancem o alto rendimento. E aí nós vamos ter uma média salarial de R$ 4.500 do Bolsa Atleta, variando inclusive para valores maiores. A ideia de que pessoas negras têm aptidão natural para certos esportes, enquanto são inapetentes para outros, é uma manifestação aí do racismo científico. Justificativas absurdas como a suposta densidade óssea que faria os negros afundarem na água foram usadas para justificar a ausência de negros em esportes aquáticos e na ginástica, áreas onde hoje há atletas negros no topo mundial. A verdadeira separação entre atletas está no investimento financeiro e no tempo dedicado a seu desenvolvimento, não em características biológicas, mas obviamente a divisão racial desses atletas é bastante marcada. Enfim, gente, para que essas Olimpíadas se tornem um campo mais equitativo, o que é possível ser feito no Brasil, partindo da ideia de que as desigualdades permeiam até mesmo esporte em nosso país? O que vocês acham? Passo a bola para vocês. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Fala, Pablo, tudo bom? Aqui é o professor Flávio, de Educação Física, do campus Murici. Em minha opinião, Pablo, penso que existe sim desigualdades regionais. O processo de formação de atletas ele não é um processo simples, tendo em vista que exigiria passar por um processo de desenvolvimento nacional com programas de formação e iniciação esportiva, onde viabilizasse o processo também de estudo dos atletas e, em paralelo, dando a eles a oportunidade de desenvolvimento na iniciação esportiva, que viabiliza não uma iniciação esportiva direcionada a cada modalidade esportiva, mas sim uma iniciação esportiva mais ampla que possibilitasse uma gama de habilidades esportivas em geral. Todavia, vale a pena ressaltar a necessidade também, né, e as dificuldades regionais, porque em diferentes regiões do país ainda há uma possibilidade de desenvolvimento. Então, regiões como o Sul e Sudeste, a gente vê um maior desenvolvimento nessas possibilidades, mesmo que sejam desenvolvidos mais por modalidade esportiva em específico, acerca de, por exemplo, futebol, futsal, handebol, e outras modalidades que são direcionais, mas em outras regiões um pouco menos de desenvolvimento e um pouco maiores, né, dificuldades no desenvolvimento dessas modalidades e também no desenvolvimento de atletas. Raciais, penso que essa é uma análise que precisa se fazer juntamente a realizações de pesquisa, né? E de gênero. Gênero, eu penso que
ainda assim são poucas as possibilidades ainda de desenvolvimento dos esportes femininos, sim. A gente vê até um maior desenvolvimento em relação a anos anteriores, mas sim ainda há um pouco uma distinção grandiosa, onde a maior parte do desenvolvimento desportivo é para o masculino, né? E em detrimento do feminino. Então, sim, há necessidade de maior desenvolvimento do masculino e também, sobretudo, do maior desenvolvimento do feminino, uma vez que a gente tem uma quantidade enorme de mulheres no país e que muitas vezes ficam fora do processo de participação do esporte e, sobretudo, das possibilidades de participação em competições nacionais e internacionais. Então, essa é uma necessidade de desenvolvimento do esporte. O Brasil ele é uma grande potência na América do Sul, né? E na América Latina, sim, por seu tamanho e pela capacidade de desenvolvimento da sua população e dos seus atletas, sobretudo, mesmo com as dificuldades. Então, o Brasil supera as dificuldades a partir do talento dos atletas e não por uma construção. Claro que existem vários atletas que surgem das bases, surgem de programas sociais e que vão sim torná-los grandes atletas, mas são poucas as ocasiões e infelizmente os investimentos ainda são inferiores e precisariam de maiores investimentos, a exemplo de grandes potências como Estados Unidos, China, o próprio Japão, o Canadá e países europeus. Então, ainda assim, o Brasil ainda fica num patamar inferior em relação a países bem desenvolvidos pelo pouco investimento que existe em modalidades esportivas em geral, né? Dependendo muito ainda de patrocinadores e que muitas vezes esses não são incentivados ou que não têm ainda a intenção de desenvolver as modalidades esportivas de maneira geral. Tanto nas modalidades olímpicas como paralímpicas, existem verbas destinadas, né, de incentivo que são advindas do governo federal. E em muitas ocasiões, quando existe a influência dos investimentos privados, elas são essenciais, né? E os investimentos privados eles também podem ser um meio importante de desenvolvimento, de abertura de portas para os próprios investidores, né? Para as próprias empresas que acreditam no esporte. Uma vez que pode-se trabalhar os marketings e dar a possibilidade de desenvolvimento também de atrelar a marca aos atletas, às equipes, e que possam trabalhar bem hoje num mundo, né, que depende muito da rede social, depende muito da imagem. Acho que sim, é uma grande oportunidade para que essas equipes para que esses esportes e que esses investidores possam fazer com que tragam resultados positivos. Acho que o primeiro ponto é pensar nesse investimento nos esportes olímpicos, por exemplo, um pensamento a longo prazo. Porque quando a gente vê, principalmente em período agora de Jogos Olímpicos de verão, há essa ideia de que você injetar dinheiro ali, faltando semanas ou meses para o evento, vai resolver o problema. E o Brasil aí vai sair arrastando um número gigantesco de medalhas de ouro. E não é assim. O investimento é sempre a longo prazo mesmo, décadas de investimento nas categorias ali infantis, nas categorias escolares, tudo isso para ir se tirando os melhores atletas e depois de conseguir ter uma base sólida de bons atletas, se partir para o desenvolvimento de atletas olímpicos. Porque o que ocorre no Brasil, nesse ponto, sobre principalmente esportes olímpicos, é que a gente não vê sucessores. A gente não vê sucessores para muitos esportes. Tem um esporte ali que ganha várias medalhas,
E de repente, se aquele determinado atleta ele se aposenta, o Brasil nunca mais chega nem perto de concorrer uma medalha naquele esporte. Isso porque não tem uma base sólida para se criar condições para que os jovens atletas possam se desenvolver. E esse eu acho que é o primeiro e o principal ponto, um pensamento a longo prazo. E aí esse pensamento a longo prazo vem também seguindo de um segundo ponto, que é essa expansão, que nos artigos que nós lemos, há sempre aquela ideia de uma expansão dos esportes olímpicos fora do eixo sul-sudeste. Mas só que essa expansão ela deve ser ainda maior, mais contínua. Isso, ou seja, deve ser uma expansão que deve continuar seguindo também a mesma lógica do investimento a longo prazo. Um investimento que não fique retido apenas nesse eixo sul-sudeste, vá também para as outras regiões, norte, nordeste, centro-oeste. E tudo isso com aquela ideia de uma formação de atletas também não somente para o alto esporte olímpico, mas também para que muitos jovens eles tenham vamos dizer, não seria um hobby, não seria uma ocupação, mas seria algo fora da escola que possa incentivá-los a essa, digamos, atividade, e seria exatamente essa palavra, uma atividade fora da escola, que seria a atividade, digamos, atlética, esportiva, porque é algo que falta muito, muito mesmo para a gente chegar a um ponto de dizer que, digamos, atendemos boa parte do país nesse aspecto esportivo, porque a gente ainda tem que caminhar muito. Eu falo aqui de uma cidade, Petrolina, que tem, digamos, escolas públicas municipais que não tem uma quadra de esportes. Várias escolas, ou seja, já começa por aí essa dificuldade de termos, digamos, um incentivo a essa prática esportiva. Eu parto muito desse ponto do Kleber, da necessidade de você, para você diminuir essa desigualdade, a necessidade de você começar na base, né? Se a gente parar para olhar, pelo menos aqui em Minas Gerais, e eu pego muito o estado como exemplo, na década de 90, comecinho dos anos 2000, existia um programa em Minas Gerais chamado Programa Curumim, que era um programa extraescolar, que era um espaço onde o aluno, a criança carente, né, que morava na periferia, ou pessoas, né, que não morassem ali, mas que quisessem ter uma atividade extracurricular, teria a possibilidade de desenvolver esportes, artes e por aí vai. Esses programas são de extrema importância para o desenvolvimento de talentos dentro do esporte, né? E além disso, a necessidade de divulgação de esportes. A gente tem muito no Brasil hoje, a gente vê muito no Brasil hoje o crescimento da ginástica olímpica, muito aqui no eixo sul-sudeste, centro, sul e sudeste. Isso não é expandido para o resto do país. Isso não tem uma possibilidade para o resto do país. Você vê muito aqui, e você vê muito hoje dentro das grandes possibilidades, o que é mais barato. Futebol, vôlei, handebol, basquete, algumas coisas assim. Mas o investimento em possibilidades e desenvolvimento de estratégias para que as pessoas tenham acesso a esportes individuais, como a ginástica olímpica, como a atlética, né? A atlética em si, a ginástica olímpica, outros esportes que podem ser individuais, isso é muito difícil. A gente não tem políticas que desenvolvam isso, a gente não tem um programa que possibilite crianças e adolescentes a desenvolverem isso. Então eu acho que o desenvolvimento desses programas, o incentivo ao esporte, e não só dentro da escola ou em programas como esse, mas através de financiamentos também, né? Também do setor privado, em parceria com o setor público, são caminhos que a gente pode ter aí para diminuir a desigualdade dentro do esporte e também possibilitar a ascensão
e da possibilidade de crianças e adolescentes que não têm condições de poder ascender e utilizar esses esportes aí para crescimento. Vocês viram o que o Mion falou? O Marcos Mion falou? Vocês chegaram a pegar esse vídeo? Cheguei a ver. Vídeo relance. Enfim, o Marcos Mion é uma figura pública de relevância, até porque faz parte da principal emissora do país, né? Que é a Globo. Do país não, da América Latina, praticamente, né? Ele fez um vídeo recentemente falando que no Brasil não existia investimento aos atletas, que eles recebiam em média R$2.000 para sobreviver. Enfim, ele pintou a situação do esporte de uma forma que parecia que o atual governo, que é o que a gente tem hoje do PT, ele tinha parcela de culpa sobre isso, né? Essa fala do Mion tem diversas camadas, gente. Eu acho que a gente não vai ter tempo de destrinchar todas essas camadas, porque elas têm a ver com a própria forma como parte da sociedade brasileira enxerga o esporte. Eu vou tentar falar rapidamente aqui. A primeira delas, a parte da sociedade só enxerga o esporte quando chega nas Olimpíadas. O que é esporte durante o restante dos outros anos é futebol, às vezes, raramente, vôlei e mais raramente ainda basquete. E aí acaba. Quando é que a gente lembra das outras modalidades? Na época que está tendo Olimpíada. Ele faz parte desse grupo. Aí vamos para a segunda camada. Ele faz parte de uma parcela da sociedade que não consegue enxergar o esporte como uma questão macro, ou seja, como uma grande área da sociedade e uma grande área de processos de investimento de governo. Por quê? Quando nós tivemos as Olimpíadas no Brasil, salvo engano, foi 2016, né, minha gente? 2016. As Olimpíadas do Rio de Janeiro, nós tivemos diversas manifestações de rua, de setores de classes médias e até mesmo de classes trabalhadoras, mobilizadas por uma galera aí, enfim, conservadora, dizendo que as Olimpíadas, o Brasil estava fazendo a Olimpíada enquanto pessoas estavam morrendo nos hospitais, enquanto pessoas estavam assim assadas, enquanto as escolas estavam precarizadas e tal, enfim. Sem considerar que esse processo ele fazia parte de um processo muito maior de construção de um legado das Olimpíadas no Brasil. Salvo engano, o investimento feito para que ocorresse as Olimpíadas no Rio não tem comparação, se não me engano, nem com 10% do valor, salvo engano, 10% do valor investido em educação no país. Ou seja, era um valor infinitamente menor do que aquilo que já é investido em educação no Brasil. Não sei os dados em relação à saúde, mas assim, um investimento muito menor. Por que eu estou falando isso? Porque esse processo do ciclo olímpico no Brasil, ele não foi feito necessariamente apenas para, enfim, interesses políticos de diversos tipos. Interesses políticos, claro que tem. Mas existia também uma observação e um cálculo de como isso poderia impactar positivamente no esporte no Brasil nos anos seguintes. E aí, enquanto eu estou falando, eu vou entrar em outro tópico aqui, eu ia até pedir para os colegas verem o legado das Olimpíadas no Rio. Porque, salvo engano, alguns dos aparelhos das Olimpíadas que foram construídos apenas para as Olimpíadas, agora eles estão sendo reorganizados e utilizados para investimento no esporte, na própria cidade do Rio de Janeiro. Inclusive alguns aparelhos virando escolas, né, alguns aparelhos virando espaços de atendimento de serviços públicos à população. Enfim, se vocês puderem olhar aí enquanto eu falo, eu agradeço. E aí vem a outra camada, né? Que é a forma pela qual setores da direita no Brasil estão se apropriando das Olimpíadas e criando uma narrativa sobre elas. Essa do Mion é uma narrativa, né? Olha, os pobres atletas desamparados pelo governo. Socorro Bolsonaro, praticamente, né?
Ou seja, botando um viés extremamente tacanho, bem safado. E vi há algumas horas atrás um compartilhamento de um vídeo da ginasta Rebeca fazendo um solo ao som daquela música Baile de Favela. Estava sendo replicado num vídeo que tinha o logo das Olimpíadas de Paris 2024. E as pessoas estavam compartilhando dizendo: olha, a Globo não mostrou o solo da Rebeca porque tocou a música do Bolsonaro. Baile de Favela, que não sei se vocês lembram, mas Baile de Favela virou a música da campanha do Bolsonaro. Algum maluco pegou a música e colocou uma letra que fala do Bolsonaro, sabe? Então assim, Bolsonaro, não sei o que mais lá, vai, não sei o que, enfim, é isso. Eles estavam compartilhando como se a Rebeca tivesse feito um protesto nas Olimpíadas de Paris a favor de Bolsonaro e a Globo se recusou a transmitir isso. Mas claramente dá pra ver que aquele vídeo é das Olimpíadas de 2020 que aconteceram no Japão, né? Claramente. A Rebeca bem mais jovem, 4 anos mais jovem, com o rostinho de menininha ainda e tal. A Rebeca agora, não sei qual é a idade dela, mas ela já é uma mulher, né? Mas a Rebeca com a carinha mais de menina, dançando a música Baile de Favela, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então assim, a gente tá partindo aí desse processo de apropriação das Olimpíadas por esse discurso político, enfim. Isso tudo para tentar construir certa animosidade, dizer, o governo atual não investe. E na verdade é uma grande mentira de que os governos, por exemplo, do PT não investiram no esporte, né? E aí os meus colegas, se quiserem me acompanhar, tá aí no nosso roteiro o gráfico que eu separei para vocês, que está presente no artigo O Programa Brasileiro Bolsa Atleta, Relações entre o Investimento e os Resultados Esportivos entre 2005 e 2016. Esse trabalho ele foi publicado, deixa eu abrir aqui novamente, que eu tinha aberto ele e acabei fechando, mas esse trabalho ele é fruto aqui, né, de um artigo, de uma pesquisa de 5 pesquisadores: a Isabela Plociniak, Caroline Costa, Maiara Torres Ordonhes, Caio Júlio Zamboni, Fernando Renato Cavicchioli. Eles realizaram essa pesquisa, publicaram na revista Research Society and Development, e ele trata justamente sobre os impactos que o Bolsa Atleta teve sobre o desempenho dos brasileiros entre 2005 e 2016, acompanhando ciclos olímpicos aí anteriores às Olimpíadas do Rio, né? A Olimpíada do Rio tendo acontecido aí em 2016. Eu não lembro do quadro de medalhas do Brasil no Rio. Vou botar aqui: quadro de medalhas Brasil Rio 2016. Porque me parece que nós tivemos um desempenho bom, satisfatório, né? Vou fazer aqui a pesquisa rapidinho, gente, desculpa. Quadro de medalhas. Beleza. Nós ficamos em 13º lugar. Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, totalizando 19 medalhas. Salvo engano, é nosso recorde. Cadê? Qual foi a posição? Deixa eu botar aqui. Qual a melhor posição? Qual a melhor posição do Brasil Olimpíadas? Vamos ver onde é que sai. A melhor classificação do Brasil foi nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Foram 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Agora veja, Tóquio ela é justamente após um ciclo vitorioso que a gente teve no Rio 2016. Por que nós tivemos esse desempenho vitorioso? Porque nós tivemos um amparo muito forte aos atletas do ponto de vista de investimento público. E aí a gente vai para a tabela, né? Entre 2005 e 2014,
nós tivemos um crescimento vertiginoso no investimento no esporte. A gente vai sair aí de 10 milhões, menos de 10 milhões, e a gente vai atingir o nosso pico de investimento em 90 milhões de reais destinados ao Bolsa Atleta. Não estou falando em infraestrutura, não. Só estou falando de Bolsa Atleta. Dinheiro que foi para a conta dos atletas para eles viverem do esporte. A gente atingiu o pico de 90 milhões de reais em 2014. E aí, os anos seguintes, que vão ser os anos de turbulência política e de golpe do Temer, a gente vai ter o decréscimo, né? Essa curva vai decair e vai começar em recesso desse investimento do Bolsa Atleta. Então, assim, nós vivemos um ciclo olímpico muito bom e muito forte no Rio e, posteriormente, em Tóquio. Nós tivemos um crescimento muito bom. Por quê? Porque nós participamos de um ciclo olímpico muito positivo. Nós fomos sede das Olimpíadas e nós passamos por um processo de investimento do esporte. É o ideal? É o bom? Não é. Está bem distante daquilo que deveria ser. Porque a gente continua sendo um país periférico e que ainda vê o esporte como algo que não é algo bom, algo positivo. Vocês pegaram a história do nosso medalhista de prata que ganhou a marcha atlética? Ele contou a história dele. A história dele é de cortar o coração. Na cidade dele, ele era vítima de diversos xingamentos homofóbicos. Porque a marcha atlética é vista pelos machos brasileiros como uma coisa de, entre aspas, muitas aspas nisso, coisa de viado. E era como chamavam ele quando ele praticava a marcha atlética. E aí ele vai conviver com esse machismo estrutural, vai conviver com falta de investimento, vai conviver com a necessidade dos pais investirem nele para poder conseguir essa medalha de prata, né? Então, assim, a gente está muito distante do ideal, mas a gente não está nem próximo daquilo que o Mion falou no vídeo dele, que aquilo ali é um desserviço total, claramente utilizando-se da sua posição para se colocar politicamente, né? E inclusive rolou. Vocês pegaram aquele período em que o Japão estava vencendo a gente em tudo quanto era modalidade? Foi essa semana, né? Essa semana toda aí o Japão ganhou a gente de muita coisa. O Japão metendo lapada na gente, né? E a gente se comparando com o Japão. Os nossos adversários são o Japão. Gente, o Japão é potência internacional, tá? O Japão também passou por ciclo olímpico recente. O ciclo olímpico potencializa o esporte no país. O Japão passou por 2 ciclos olímpicos. O primeiro ciclo olímpico que o Japão participou foi tempo atrás. Cadê? Eu até anotei aqui a data, 1964. O Japão sediou em 64 os Jogos Olímpicos. Isso fez com que o próprio sistema esportivo japonês ligado ao Estado fosse aperfeiçoado. Entraram também nesse processo grandes empresas que passaram a investir em clubes esportivos, em diversas modalidades. A Olimpíada trouxe novos esportes para o Japão, lá em 64, que passaram a ser patrocinados pelo Estado e por essas grandes empresas. Isso meio que potencializou o Japão no ciclo de 64. E no ciclo de 2020, eles incorporaram aí novas práticas, como o skate, né? Eles vão investir muito na prática do skate, vão criar espaços de prática de skate ao longo do país inteiro. E isso vai estimular as pessoas, os atletas, os skatistas, a se profissionalizarem. Então, assim, o Japão é um exemplo de como isso deu certo. Desse ciclo olímpico foi bem aproveitado. E a gente aproveitou nosso ciclo olímpico, mas assim, com sérios problemas de compreensão da importância, da magnitude disso. Eu vou confessar para vocês que quando foi anunciado que o Brasil seria sede dos Jogos Olímpicos, eu fui contra. Eu vi a galera lá comemorando e a gente vai fazer esse negócio, vai gastar o dinheiro da peste. Mas, gente, o investimento que foi feito nas Olimpíadas do Rio, eles têm retorno, que é o legado olímpico. Eu tô aqui com uma matéria do colabora.com, projetocolabora.com, que é um projeto social que tem no Rio de Janeiro, que fala sobre melhorias na cidade. E o material ele é de hoje, 2 de agosto, do dia da gravação.
eles falam aqui que eles tiveram grandes... Eu perdi aqui porque travou meu celular pausou. Mas, grandes obras que foram preparadas para as Olimpíadas de 2016 e que se tornaram legado para o Rio de Janeiro, melhorando a vida do carioca. O Porto Maravilha, que hoje é usado inclusive para importação e exportação, mas parte dele também no translado é uma possibilidade de você chegar até Niterói. Os corredores de transporte público, que lá no Rio de Janeiro é conhecido como BRT, que ele sai da região do centro do Rio de Janeiro, vai até a região da Zona Oeste, que é a região da Barra da Tijuca, que são corredores de transporte público. Tem o trem, aliás, não é nem o trem, é o monotrilho, que ele faz parte ali da região central do Rio, se conecta ao metrô, conecta a estações de ônibus e estações de BRTs. E também a questão, tem um outro aqui que falhou, que sumiu agora, o VLT, que é a possibilidade de transporte troncalizado no Rio de Janeiro, e a construção de uma linha de metrô, melhorando aí o transporte público dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, ou seja, tem um legado muito importante aí do investimento que foi feito na época das Olimpíadas, antecedendo as Olimpíadas para atender o público durante as Olimpíadas, mas que a população do Rio de Janeiro ela usufrui desse patrimônio aí até hoje, né? E isso mostra ainda mais o que o esporte ele pode desencadear, né? O que o investimento nessa área pode alcançar. Até se a gente parar para pensar, tudo é muito uma reação em cadeia. Tudo é a questão do investimento em um determinado lugar que vai fomentando outras possibilidades de investimento, outros espaços também vão ser alimentados dentro daquele núcleo central que a gente tem, em torno daquele núcleo central que a gente tem. E isso possibilita que uma rede se desenvolva e que possa crescer e trazer benefícios não só para o ponto focal ali do esportista, mas no entorno todo dele. Essa questão exatamente desse legado olímpico que estamos ressaltando, acho que no Brasil o problema foi exatamente não só essa ideia de se pensar Olimpíadas no período olímpico, mas também do Brasil ocorreu aquele problema de não ter o investimento anterior. O legado que deveria ter ficado, deveria ter dado aquele, digamos, expansão definitiva para o Brasil figurar ali entre, não as potências, isso aí seria décadas de investimentos, que eu acho que o Brasil nunca teria o recurso financeiro que os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha tem para investir uma nação do sul global. Mas antes mesmo da Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, já se comentava isso, que havia essa dificuldade nesse investimento nos atletas olímpicos. E quando se chegou o período olímpico no Rio de Janeiro, não teve essa demonstração de um preparo de anos, porque quando é decidido um país sede de uma Olimpíadas, não é decidido assim, vai ser esse ano que vem você faz as Olimpíadas. Não, isso aí já é decidido muitos anos antes. E no Brasil ocorreu isso, e a gente vê esse mesmo problema ocorrendo, se repetindo, principalmente em esportes que não tem uma visibilidade tão grande da mídia. A mídia, por exemplo, ela tem que estar ali em cima o tempo todo, constantemente, para um determinado esporte ter um apoio mínimo de patrocínios particulares, que são, quer queira, quer não, são importantes esses patrocínios também de empresas de material esportivo. E no Brasil, infelizmente, essa mídia que tanto exalta no período olímpico, quando passa o período olímpico, esquece. Você não vê mundiais sendo sequer tendo ali um destaque ali mínimo ali no período de horário, digamos, nobre.
eles são esquecidos. Passou das Olimpíadas, se apega ali aos esportes tradicionais, coletivos, um ou outro atleta que tenha um destaque maior, e acabou. O restante fica... não tem esse apoio também midiático, que é importante também para tanto ser investido financeiramente por empresas, como também no outro aspecto dessa digamos, visibilidade, incentivar outras pessoas, jovens, crianças a fazerem aqueles esportes, dado essa visibilidade. E isso, depois do período de 2016, o Brasil teve as Olimpíadas de Tóquio, que também foi as Olimpíadas que o Brasil ganhou mais medalhas, mas você não sente mais, como eu disse na primeira fala, a continuidade de esportistas em determinadas categorias. Uma natação, por exemplo, o César Cielo se aposentou, o Brasil vai passar em branco, parece, na natação, de quadro de medalhas. Não teve, digamos, um substituto. A gente sabe que esse esporte, a natação, o investimento que os Estados Unidos, a Austrália fazem é coisa assim brutal em termos financeiros. Eu vi um documentário uma vez sobre esse investimento na natação norte-americana e australiana. Eu disse, isso aí é coisa de outro mundo. Isso aí é coisa assim, literalmente, eu acho que teria que ser um investimento que um time de futebol de primeira divisão faz no time para se investir na natação, para conseguir pelo menos se equiparar em estrutura. É coisa assim de cair o queixo. Mas aí essa falta de investimento é exatamente isso. A gente não vê a continuidade, muitos atletas vão se aposentando e não vai tendo seus substitutos, e o Brasil muitas vezes vai tendo dificuldades em esportes que poderiam ter um engajamento maior e ter um investimento maior para tanto o Brasil figurar melhor no quadro de medalhas, como também, como disse anteriormente, ter mais jovens praticando esportes, atividades esportivas. E deixar claro também uma coisa, gente, que o brasileiro muitas vezes diz que gosta de assistir esportes, gosta de assistir Olimpíadas, gosta de assistir ali os esportistas, os atletas, gosta de Jogos Olímpicos, mas no final muitos brasileiros gostam de criticar mesmo, de ficar ali se resmungando, se reclamando, e muitas vezes não sabe nem a labuta que aquele atleta teve para conseguir ali se classificar para as Olimpíadas. Infelizmente para muitos brasileiros, esse fulaninho aí chegou em 30º nessa competição, e muitas vezes essa pessoa que está criticando não consegue nem levantar um copo de água direito. Enfim, coisas assim que a gente lamenta que está vendo e continua vendo do brasileiro. Me permita só fazer um contraponto, Cleber, sobre essa questão do investimento. E aí, pegando o mesmo material aqui que a gente já está usando lá do artigo, o investimento de Bolsa Atleta da natação, deixa eu ver aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o quinto maior, viu? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, 25.781.800 reais investidos no Bolsa Atleta nos últimos 3 ciclos olímpicos ali até a publicação da pesquisa, né, que foi no caso de 2021. Então é um valor considerável, no caso até 2016. E de certo modo isso tem fruto. Agora assim, não é um fruto que, por exemplo, a gente vai ter a Austrália nisso, porque o valor que é investido na Austrália e nos Estados Unidos é para colocar os caras lá em cima mesmo. É uma coisa absurda de cara que a gente não tem aqui. Eu não vou dizer com propriedade sobre a natação brasileira, né? Porque assim, eu até agora não vi medalharem
o pessoal. Eu também não sei como é que está o cenário da natação no Brasil hoje, mas eu também vejo que é uma questão muito de gerência dos próprios atletas, né? Quem está treinando, como está treinando, como que está o desempenho. E, por exemplo, o judô, historicamente, ele sempre trouxe medalha para o Brasil. E, salvo engano, é a modalidade que mais trouxe medalha para o Brasil, é o judô. Depois dê uma pesquisa aí, vocês verem isso, para a gente ter certeza. Eu acho que o judô foi quem mais trouxe medalha. Inclusive, hoje saiu mais um ouro. Saiu nosso primeiro ouro, na verdade, que foi no judô feminino. Veio medalha pra gente. Medalha de ouro. E aí, enquanto você falava, eu fui dar uma olhada aqui no quadro geral do Brasil nas últimas Olimpíadas. E realmente, velho, existe um antes e depois dos Jogos do Rio 2016. Porque até então, na verdade, o primeiro ponto de virada vai ser em 96, na Olimpíada de Atlanta, que a gente vai conseguir aí 3 ouros. Mas aí Rio 2016 e Tóquio a gente vai subir para as cabeças, porque a gente vai começar a receber mais ouros, né? São 7 ouros em 2016, 7 ouros em Tóquio. Não sei como é que vai ser agora, a gente ainda tem aí algumas chances de ganhar ouro, mas a gente tem aí um crescimento considerável de 2016 para cá em relação aos medalhistas, né? Agora, claro, está muito aquém ainda do que as grandes nações do centro do capitalismo fazem, né? Eles investem uma grana monstruosa e isso tem a ver com as desigualdades que o capitalismo traz. A gente é um país de periferia do capitalismo. Nossos atletas são atletas periféricos. Eles não ocupam espaços privilegiados do esporte, como é o caso dos norte-americanos, né? O grupo, os atletas norte-americanos. Ou os atletas chineses, por exemplo, né? Que ocupam esse espaço. Então, eu acho que só resolve quando a gente sair da periferia para o centro do capitalismo, a gente matar o capitalismo de vez. Aí resolve. Enquanto isso não acontecer, é bastante difícil. Tirando a dúvida que você pediu, as duas categorias que mais trouxeram medalhas para o Brasil durante todas as Olimpíadas é o judô e o vôlei. Interessante. O vôlei ainda tá na disputa, né? Tanto tá na disputa. Como mulher, né? Tá na disputa. Tá na disputa. O vôlei de praia também parece que sim. Eu não tô conseguindo acompanhar 100%, mas algumas coisas eu vi. Tá, agora tem uma modalidade que nunca trouxe nada pra gente, quer dizer, trouxe uma vez. Uma vez não, algumas vezes. Que foi o futebol, né? Trouxe o ouro. O ouro foi Tóquio, né? Não, eu acho que a gente ganhou outra. Brasil, Rio e Tóquio. Rio foi prata. Não, o Rio masculino foi ouro. Rio masculino foi ouro? Acho que não, hein? Acho que foi. O Brasil é bimedalhista de ouro. Medalhas olímpicas do futebol brasileiro. Ouro 2016 2020. O Brasil foi prata em 84, 88, 2004, 2008, 2012. E foi bronze em 96 e 2008. Então, eu tô pagando minha língua. O Brasil tem várias medalhas de futebol. É uma coisa engraçada. Acho que não. Parando pra pensar. A gente não tem uma formação boa de jogadores de futebol, não. Nós não temos uma formação boa. A gente tem muito talento, mas parte desses jogadores formados nos últimos 30 anos, está em 2024, né? Vou botar 20. Nos últimos 20 anos, a formação deles termina na Europa. Não é aqui. O Fluminense, o São Paulo e, salvo engano, o Santos parece, assim, tem uma certa tradição de produzir jogadores, o Flamengo também. Só que você pega o que aconteceu no Flamengo recentemente. Diversos meninos morreram no incêndio que aconteceu numa instalação precarizada que tinha lá na Gávea. Os moleques morreram. Então, assim, é um absurdo, né? Coisa que não. São atletas, jovens atletas que tiveram sua vida ceifada por interesse pelo capital tentar economizar, né?
vamos pro quiz? Cláudio Roberto, o que nós temos em jogo aí nesse quiz hoje? Hoje o prêmio é supimpa, o prêmio é maravilhoso. Dessa vez vocês vão agora se graduar com o quiz aqui do Historiante, porque o prêmio dessa semana vai ser o diploma de PhD em pesquisa do Google na UTZ, Universidade Tá de Zoeira, lá do Nego Di. Aquele bosta. Vamos lá. A pergunta para vocês, meus amigos, é o seguinte. Como qualquer outro evento machista, as Olimpíadas também excluíram as mulheres dessas modalidades, né? Na verdade, no mundo inteiro, mulheres eram impedidas de disputar determinados esportes. Enfim, por uma questão machista, mas, enfim, por uma visão extremamente preconceituosa dos corpos femininos nos esportes. E aí a pergunta é a seguinte para vocês: em que ano as mulheres foram permitidas a competir pela primeira vez nos Jogos Olímpicos? Alternativa A, 1896. Alternativa B, 1900. Alternativa C, 1912. E alternativa D, 1928. Qual vocês acham que é a resposta correta? 1900? Eu vou de 1900 também, letra B? Vamos dois de 1900? Isso. Beleza, então, como vocês já pesquisaram aí, que eu já sei, gabaritaram. Parabéns. Aí. 1900. Felipe, manda seu Agora endereço eu para quero que receber o agora- diploma. Agora eu quero que o Kleber seja investigado também. Por que ele acertou? Por que Kleber acertou? Boa pergunta. As mulheres participaram pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris. Olha só, foi nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900. Competindo em 5 esportes: tênis, vela, croquet, equitação e golfe. 1900. Você quer fazer um compliance para Kleber, Felipe Monsanto? Eu quero pedir. Chamar eu quero o VAR. pedir o VRA. O VAR. Chama o VAR. É VAR, né? Não é VRA, É não. VAR. É VAR, né? O do Brasileirão Eu é quero o VRA VAR do Kleber. mesmo. Ele não tá nem aí. Sai marcando qualquer coisa e VRA. Eu quero o VAR do Kleber. O Kleber com certeza sabe esse crápula, porque ele pesquisou a outra pergunta do quiz. Esse crápula, vamos puni-lo severamente. Qual é a pergunta que vai para o público, Kleber? Por favor. Essa daí foi por causa exatamente da pesquisa, mas é relacionado também com a história das Olimpíadas. E pergunta simples: quando o Brasil ganhou suas primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos? E aqui as alternativas: foi em Paris, 1900, Londres, 1908, Antuérpia, 1920 ou Los Angeles, 1932? Aí as perguntas aí para os nossos ouvintes. Quando o Brasil ganhou suas primeiras medalhas nos Jogos Olímpicos? Em Paris, 1900, Londres, 1908, Antuérpia, 1920, Los Angeles, 1932. Participe, mande aí sua mensagem, sua resposta aqui na caixinha de comentários do seu agregador de podcasts. O meu filho está enlouquecido correndo o apartamento aqui, destruindo tudo. A mãe dele não está aqui, então eu não vou levar bronca hoje, a não ser que ela olhe pela câmera. A gente tem um alimentador do gato que tem uma câmera, sabe? Pra ver se a gata tá bem e tal. Se Lídia abrir aqui, ela vai ver esse menino derrubando tudo. Mas enfim, vida que segue. Quase um Big Brother. Ela vigia vocês até pela comida do gato. Pela comida do gato. Vamos para nossas indicações. Um momento agora dedicado aos nossos apoiadores. Em homenagem aos nossos apoiadores. Tem uma curiosidade, vou botar para vocês dois. Vocês acompanham as Olimpíadas, meus amigos? Eu sou um CLT, não tenho tempo. Mas quando vocês assistiam, vocês curtiam pelo menos assistir? É legal viver esse espírito olímpico, sei lá? Eu sou meio sedentário, eu não curto muito, não. Não, Eu acho bonito. Não, é legal, nego, é não legal, nego. Eu é acho, legal. Eu acho bonito, acho legal, tudo. Tem uns esportes que eu...
Real, semana passada eu tava vendo canoagem, o negócio lá, não sei se é canoagem, que eles tem que passar assim pelos obstáculos e tal. Eu fiquei pensando assim, gente, quem um dia em sã consciência pensou assim, eu vou fazer esse esporte? Eu sou a pessoa que analisa assim, entendeu? O que as meninas da ginástica olímpica fazem, que é sensacional, maravilhoso. Aquilo ali é lindo, perfeito. Mas quem um dia pensa assim, eu vou inventar um esporte assim? Eu assisto dessa forma. Eu gosto de assistir, questão assim de esportes, sempre gostei. Sempre achei bem legal. Eu acho que por causa dessa veia, tanto de gostar de assistir futebol, e aí foi levando para outros esportes e gosto bastante. Principalmente esportes coletivos. Esportes coletivos eu sempre fico analisando assim, essa questão. Nossa, esse time vai usar muita estratégia agora para virar esse placar. Mas os individuais também me admira muito. Principalmente a questão da ginástica. Principalmente pela questão tanto da força mesmo, esforço físico, como também da própria, digamos, não seria perfeição, mas seria ali os detalhes mínimos pode definir uma vitória ou uma queda assim no final, no resultado final. Eu gosto de Olimpíadas porque desde muito cedo meu pai sempre gostou de esporte, né? Então tem 2 eventos que me marcaram bastante. Um foi a Copa de 94 e 2 as Olimpíadas de 96, que assim, meu pai assistia. E aí meu irmão, assistíamos juntos e tal. Então criou-se essa, vamos dizer assim, essa tradição. Aí hoje eu gosto, estávamos eu e Léo assistindo aqui o judô, o feminino e tal, enfim. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é legal assistir, mas antes de inventarem as transmissões ao vivo, a galera não assistia em tempo real, né? Eles recebiam os rolos do filme gravados e passava-se no cinema. Então você acompanhava as Olimpíadas, a Copa, enfim, com rolos de cinema assistindo no cinema. Então a galera ia lá, o que é que vai ter hoje no cinema? Hoje vai passar o judô e a gente vai assistir. Então ninguém sabia quem tinha ganhado a Olimpíada. Ninguém sabia quem tinha ganhado as medalhas. Aí inventaram a transmissão ao vivo, né? E aí a pergunta é justamente essa. Vocês sabem onde é que foi que a primeira transmissão ao vivo aconteceu das Olimpíadas? Em que momento? Você pode chutar o momento ou pode chutar a cidade. Quando foi que teve a primeira transmissão dos jogos pela televisão? Rapaz, essa eu não... Cara, pior que eu sabia. Eu sabia essa. Rapaz, não recordo realmente essa daí não. Não recordo. Não. Pós-década de 1950? É antes, é ali por volta da década de 30. É um negócio, se não me falha a memória, se eu não tô muito doido, é alguma coisa que antecede ali um pouco o início da Segunda Guerra, ou já estava acontecendo a Segunda Guerra, alguma coisa assim. Teve antes, a de Berlim, 1936, mas aí parou. Só depois da Segunda Guerra que teve. Não, mas Berlim foi... Não teve transmissão ao vivo. Era rolo. Rolo cinematográfico. A galera ficava no cinema. Isso. Enfim, primeira transmissão que aconteceu internacional ao vivo foi na Olimpíada de Roma. Essa Olimpíada aconteceu em 1960. Então, em 1960, a primeira transmissão ao vivo de uma Olimpíada aconteceu, internacional, e aí o público global conseguiu assistir, né, em tempo real a Olimpíada. E a primeira transmissão no Brasil, aí tem a do Brasil, né? Porque aí a primeira transmissão internacional que o Brasil participou, que chegou aqui, porque a de Roma não chegou aqui não. No Brasil, a primeira Olimpíada a ser transmitida para passar na TV foi a Olimpíada de Munique, em 1972. Eu não sei se é essa que o mascote é um ursinho, que no final da Olimpíada ele jogava uma lagrimazinha. Não sei se é esse. Cadê a Olimpíada? Essa aí do ursinho, acho que foi Misha, em Moscou. É Moscou, né? É. 1976. Enfim, não vou saber.
Fica no ar quem era o mascote. Depois vocês descobrem aí, mandam a mensagem, mande no e-mail ohistoriante@gmail.com quem era o mascote aí da Olimpíada de Berlim. Essas indicações aqui são oferecimento aos nossos apoiadores que mantêm esse projeto vivo, apesar de a casa estar com sérios problemas de infraestrutura, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. Essa parte de indicações aqui é um oferecimento aos apoiadores do Historiante, pessoas aqui que continuam seu apoio aqui no Historiante e fazem o seu apoio através do apoia.se/historiante ou através do aplicativo Orelo, aplicativo simples de se utilizar, ou através do Pix Historiante, que é ohistoriante@gmail.com. Essas são as formas de você fazer o seu apoio e nós agradecemos enormemente todos que apoiam aqui o Historiante e vamos mandar um abraço aqui afetuoso para Alex Andrade e Helena de Freitas Rocha e Silva. Para vocês e para todos outros e outras, muito obrigado. Agradecemos enormemente o apoio de vocês aqui para o Historiante. Beleza, aí vamos para as indicações. Eu vou sugerir um jogo que quem assina Netflix, não sei se vocês viram, mas eles estão disponibilizando uns jogos para quem usa o aplicativo no celular. Se não viram, vejam. E lá você tem acesso a uma variedade bem interessante, relacionadas ou não às séries da Netflix. Eu baixei um muito bom. Cadê? Vai aparecer aqui. Apareça. Chamado Valiant Hearts. Valiant Hearts é um jogo que se ambienta na Primeira Guerra Mundial. E você segue uma historinha que tem alguns personagens. Enfim, personagens ficcionais e tal. E que a história deles trafega aí pela Primeira Guerra Mundial, e a missão é que eles consigam voltar para casa sãos e salvos. Então, ao longo dessa tentativa de voltar para casa, a gente vai tendo acesso a uma série de eventos da Primeira Guerra Mundial bastante interessantes. E isso é bacana porque é um jogo bem acessível para o grande público, e eu estou seriamente pensando em usá-lo em sala de aula com os meus alunos do terceiro ano, porque ele é um jogo bastante informativo e pega em qualquer celular aparentemente, né? Então Valiant Hearts é a minha sugestão de jogo para você que curte jogos históricos, desenvolvido pela Ubisoft, a mesma empresa que faz o Assassin's Creed, que eu jogo e gosto bastante. Que é também um jogo com base em história, né? Fala, meu filho assistiu um gameplay desse jogo e depois estava fazendo realmente perguntas, como foi a Primeira Guerra Mundial, como é que era aquela questão da guerra de trincheiras, e tá aí realmente uma excelente indicação. Vale a pena mesmo para quem quer jogo. Fala. Para quem, por exemplo, que se você for professor, que estiver ouvindo aqui o podcast, é uma excelente dica. Sim, eu gostei bastante. Então, vejam, baixem, joguem, é bem legal. Para nossa playlist, eu vou sugerir, vamos entrar no clima olímpico. Eu falei para vocês que a Olimpíada de 96 me marcou bastante, foi a Olimpíada de Atlanta. E lá em Atlanta, nós tivemos a trilha sonora, ela foi de uma cantora chamada Gloria Estefan. Vocês lembram dela? Qual gay que não lembra de Gloria Estefan? E lá, ela cantou uma música que, assim, me marcou bastante, porque eu lembro que, não sei se foi meu pai, se foi minha mãe, eles compraram o CD-ROM da Olimpíada de Atlanta. Que naquela época, a galera tinha acesso a informações, não era na internet, que ela não era popularizada. Era através de CD-ROMs com conteúdo educativo. E eles compraram da Olimpíada de Atlanta. E veio com várias informações sobre história. Eu aprendi muito sobre Olimpíadas com material desse CD-ROM. E lá tinha o clipe da música oficial, tema das Olimpíadas de 96. Então, minha sugestão de música hoje é a música Rich, da Gloria Estefan. Pô,
If I could reach higher. Muito boa. Lembrança massa aqui da minha infância. Muito bom lembrar disso. Então minha sugestão para, eu não sei se o Spotify tem, mas fica a sugestão para vocês ouvirem aí. Reach, da Gloria Estefan. Provavelmente tem. Vou fazer as minhas indicações aqui para assistir. Eu comecei a assistir essa semana. Eu tô no segundo episódio, mas até então tá muito bom. É uma série documental a respeito do Jô Soares, que foi um dos grandes comunicadores e humoristas aí, marcando uma geração no humor e depois na comunicação, né, no Brasil. Tá disponível no Globoplay. São 4 ou 5 episódios, se não me falha a memória, e conta ali um pouquinho da trajetória dele. O primeiro episódio fala um pouco da parte do humor dele ali, da década de 60, 70... da década de 70, década de 80, e o segundo episódio fala um pouquinho a respeito ali da questão da negociação dele entre a Globo e o SBT na década de 90, quando ele sai, aliás, antes ele sai, tá na Globo e vai para o SBT, depois volta para a Globo, e aí conta um pouquinho ali dos bastidores dessa ida e vinda, que é bem interessante, e conta muito da história desse comunicador, desse escritor que foi sensacional, que é Jô Soares. E de música, eu voltei de férias e eu estive durante uma semana no Rio de Janeiro, o que eu fui contaminado novamente com o ritmo do samba e do pagode. Então ouvi bastante samba e bastante pagode na semana que passei no Rio, gostei bastante. E uma das cantoras preferidas da minha mãe, que era a Alcione, tem um dueto, eu descobri durante a minha estadia no Rio, com a Glória Groove. E uma das músicas que a minha mãe mais cantarolava em casa, assim, que era A Loba. Eu tenho a lembrança vívida, assim, da minha mãe cantando e fazendo trejeitos para essa música. E foi gostoso ouvir essa música de novo e relembrar aí um pouquinho. E fica aí de dica, Glória Groove e Alcione cantando A Loba. A minha indicação, eu vou indicar um vídeo que eu assisti, que é bem interessante, da TV Cringe, que é um canal no YouTube que é aí capitaneado por Ana do Meteoro. Ela tá fazendo também esse canal. E um vídeo que eu achei bem interessante foi a Coreia do Sul virou pesadelo. E nesse vídeo ela vai abordando todo o esquema capitalista que existe lá na Coreia do Sul, que o país fica praticamente à mercê das grandes empresas, dessas empresas da Hyundai, da Samsung, e tem outra empresa também que me fugiu o nome. Eles são praticamente os donos do país e praticamente eles guiam a forma das pessoas tanto pensarem como também buscarem trabalho, estudarem. Ou seja, é digamos, uma subserviência da própria população às necessidades desses grandes conglomerados capitalistas. E um canal no YouTube muito legal, muito interessante. Esse canal da Ana, lá do Meteoro, que é a TV Cringe. E aí vocês procuram A Coreia do Sul virou um pesadelo. E como música, eu ia indicar 2 músicas que eram relacionadas a esportes olímpicos. Um esporte olímpico das Olimpíadas de Inverno e outro agora, dessas Olimpíadas. Só que aí, pouco antes de começar a gravação, eu recebi a notícia, né, de que o Aerosmith encerrou definitivamente suas atividades. Steve Tyler, seu vocalista, ele estava com um problema na laringe. E mesmo fazendo tratamento, todo tentando se recuperar. Por que será, né? Oi? Por que será, né? Os cantores que usaram muito a garganta naquele vocal mais estridente, mais agudo, eles todos estão se lascando agora. Ele já é velho, ele tem 75 anos, 76. Ou seja, a idade pesou também. Tentou fazer o tratamento aí para recuperar a voz. Só conseguiu paliativos, só conseguiu realmente assim voltar
uma recuperação só parcial, e que não é suficiente para continuar com a banda. E aí hoje, na data dessa gravação, 2 de agosto, Aerosmith, essa banda clássica do hard rock, encerrou suas atividades. Encerrou definitivamente suas atividades. E eu decidi colocar 2 músicas assim que fazem parte aí da minha discografia musical, que é a música Crying e a música Rolling My Soul. As 2 músicas aí do Aerosmith, que agora, infelizmente agora, quem acompanhou, assistiu ao vivo, assistiu. Quem não assistiu, não acompanha mais. Porque eu acho que é uma banda daquelas que não tem como achar um vocalista com o padrão de voz do Steve Tyler. É impossível. Essa daí encerrou e realmente fica só na lembrança. Uma voz sensacional. Que pena, velho. Que pena. Ficam os clipes agora, os vídeos aí, pra galera acompanhar. Músicas icônicas. Enfim. Bom, amigos, chegamos ao final de mais um episódio do História Abemos Podcast, meus amigos. Abemos Podcast. Subiu fumaça branca. Subiu em nome do Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Eu vou botar um sino papal tocando agora, toda vez que a gente falar isso. Abemos Podcast. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até o final, você que acompanha a gente até o finalzinho e dá o tchau coletivo conosco. É para você que a gente produz esses episódios. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao serviço de produzir conteúdo de forma independente nas mídias sociais, né? Eu queria muito dizer, e agora ao som de Fly Away From Here, do Aerosmith, nós vamos encerrar o episódio, mas não dá porque a gente derruba um episódio, tá? A gente fez eu não sei se vocês lembram, mas recentemente a gente fez uma homenagem à mãe de Felipe Monsanto, e botamos uma música em homenagem a ela, né? Não sei se você lembra disso. Derrubaram, lembro, colocou como os nossos pais deles, Regina. O YouTube derrubou, amigo. Derrubou. Gente. Então, ao som da nossa música sem direitos autorais, vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau.